E aí, pessoal, tudo bem? Voltando com a sequência aqui do nosso projeto, nosso curso de Delphi básico, nós vimos em aulas passadas que é bem simples adicionar alguns elementos aqui em nosso formulário. Vimos também que cada vez que você adiciona algum elemento aqui no formulário, aparece aqui do lado, aqui na estrutura do projeto, de uma forma hierárquica, os componentes que você adicionar aqui. Cada elemento que vai dentro de outro, ele vai mostrando para nós aqui de forma de árvore, ok? Bom, vamos explorar um pouco mais alguns componentes, para que depois a gente consiga passar um passo a mais e começar algumas coisas um tanto mais avançadas aqui dentro, tá? Bom, aqui na paleta Standard ainda, vamos pegar um componente chamado Edit, tá? Note, pessoal, que a maioria dos componentes, ele começam com um T, ok? Isso aqui é porque ele herda do Delphi, ok? Das classes, esses componentes eles são herdados de outras classes do Delphi, tá? Então eu tenho aqui um edit, vou arrastar ele para cá. Tenho aqui o meu campo de texto. Note, pessoal, que apareceu aqui o meu campo de texto, tá? O meu edit 1. E uma coisa bem interessante é que você precisa se acostumar quando você trabalha com Delphi, ou basicamente até outras linguagens aí de programação, é de renomear os elementos que você tem aqui no seu projeto. Você precisa renomear os componentes para facilitar a visualização, para facilitar aqui a organização do seu projeto, para que fique fácil de você identificar o objeto. Por quê? Quando você começa a ter vários elementos aqui dentro do seu projeto, vários elementos dentro do formulário, e principalmente quando você começa a codificar o seu programa, você começa a trabalhar no código-fonte, fica bem fácil de você encontrar o elemento em questão. Bom, então vamos lá. Perceba que cada um destes elementos que nós colocamos aqui no formulário, eles têm o nome padrão. Perceba que eu tenho o button 1, o edit 1, o label 1 e o speed button 1. Se eu pegar aqui, por exemplo, pessoal, um outro botão e colocar aqui, perceba que ele colocou aqui que é um button 2, tá? Isso aqui é um padrão do Delphi, ele faz isso de forma automática. Porém, quando eu tiver vários elementos aqui dentro do meu projeto, fica bem complicado de eu identificar dessa forma. Eu preciso, basicamente, saber para que serve aquele elemento, para que quando eu for fazer menção, quando eu for chamar aquele elemento no meu código, eu consiga encontrá-lo com facilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar como base que esse botãozinho aqui, Speed Button, ele vai abrir para nós uma janela mostrando alguma informação na tela, por exemplo, tá? Então vamos aqui na propriedade Name. Todos os componentes, pessoal, atenção, todos os componentes aqui dentro do Delphi, dentro de um formulário, eles contêm um nome, tá? Até mesmo aqueles componentes que não são visíveis aqui dentro do formulário, mas tem um nome para identificá-lo, tá? Então nós temos aqui a propriedade Name do Speed Button. Veja que por padrão ela ficou o Speed Button 1. Vou nomear isso aqui, tá, pessoal? Lembrando que existem diversas formas de se trabalhar. Algumas delas são apenas convenções, não são regras definidas, tá? Mas são convenções. Uma convenção muito interessante para você trabalhar no Delphi é sempre renomear um componente de acordo com o grupo que ele pertence. Tá? Renomear um componente de acordo com a finalidade que ele tem, com o tipo de componente. Como é isso, Adriano? Como é isso, Adriano? Você está falando aí de renomear o componente, eu não sei, eu estou ficando confuso, eu não estou entendendo. Então, pessoal, é o seguinte, nós temos aqui o grupo de botões, veja que eu tenho aqui um button, tá? E um speed button. Estes dois elementos aqui, eles são do grupo de botões, obviamente. Nós temos aqui um componente label, ele faz parte do grupo label, rótulos, etc. Temos aqui um componente edit, ele vai fazer parte de dos componentes edit, dbEdit, outros tipos de campos para inserção de dados, como numéricos, datas e tudo mais. E eu preciso, é muito interessante que eu crie uma convenção na hora de dar nome aos componentes. Então aqui no caso o botão, por exemplo, perceba que eu tenho aqui um Speed Button.
a propriedade em nome dele está aqui, Speed Button 1. Por convenção, eu adquiri assim, ó, ao longo do tempo, trabalhando, de utilizar prefixos que indicam o tipo de componente que é. Por exemplo, aqui no caso do botão, eu coloco BTN, ok? Tem pessoas que colocam BTN, BT e o nome do botão. Vamos supor que esse botão aqui, ele é para abrir janela de aviso. Tá? Abrir janela, abrir aviso. Então, eu poderia colocar aqui BTN, underline, abre avisos, ok? Basicamente assim, tem pessoas que gostam de deixar assim todo emendado, tá? Gostam de colocar aqui as primeiras letras em maiúsculas assim, desse formato, tá? BTN abre avisos, mais ou menos assim, ó. BTN abre avisos, tá? Eu gosto de trabalhar assim, BTN underline o nome que diz respeito ao botão, no caso aqui eu vou colocar abre avisos, tá? Então eu sei quando eu olhar no meu código que esse botão ele abre o aviso, tá? Basicamente isso. Esse outro botão, ele é um tipo T-Button, ele não é um Speed Button, mas a finalidade dele aqui dentro do meu projeto é basicamente a mesma. Então, como ele pertence ao grupo de botões, eu vou colocar também BTN. Esse aqui eu vou colocar que é Test Button, só isso, tá? Veja como aqui, pessoal, acaba ficando bem mais organizado aqui a estrutura do nosso projeto. Veja que o botão 2, ele acabou ficando aqui, ó, como o botão 2 mesmo, tá? Então eu vou largar ele aqui no cantinho. Tenho aqui o meu Hello World, que é um label 1. A propriedade nome desse label 1 também eu posso alterar. Os labels, pessoal, eu costumo colocar LB, tá? E o nome do que se trata. Então, eu vou colocar aqui Hello World, tá? E eu sei que esse aqui é o LB Hello World, tá? Eu gosto de colocar aqui o label em letra maiúscula por causa do L, tá? Acaba ficando mais visível. Mas eu vou colocar dessa forma, LB underline Hello World. Depois, um pouquinho mais à frente, quando a gente começar a mostrar o código, a parte do código fonte, você vai ver que essa questão aqui de renomear os componentes, ela é bem interessante. E o edit, como ele é um campo de texto, eu gosto de renomear ele dessa forma. TXT de texto, underline e o nome do componente, ou seja, para que ele se refere. Eu vou colocar isso aqui, texto aviso, tá? Basicamente, pessoal, a minha intenção é clicar nesse botão, dentro desse campo aqui ter um aviso, tá? Um texto qualquer e ele ser mostrado para mim na tela. O componente aqui, TXT, ou melhor, o edit, ele tem uma propriedade aqui embaixo que é text. Essa propriedade, na verdade, ela é uma propriedade que a gente pode setar ela em tempo de execução, ou seja, em runtime, ou seja, quando o seu programa estiver executando, e ele pega por padrão o nome do componente. Aqui no caso eu quero deixar em branco, porque eu não quero que venha nenhum texto padrão aqui para mim, tá? Bom, eu vou executar aqui esse projeto, só para você visualizar os componentes aqui no formulário. Veja que ficou bastante interessante. Esse botão aqui, Speed Button, que eu setei o nome dele como BTN abre avisos, eu vou mudar aqui o seu caption, tá, pessoal? O caption no botão, ele é o texto que aparece dentro do botão. Vou colocar aqui, mostrar avisos. Mostrar avisos, somente isso. Esse campo TXT aqui, tá? Ele tem propriedade aqui fonte, exatamente como o label. Aqui o botão e o botão também tem, tá? Propriedade fonte. E o campo de texto também tem propriedade fonte. Basta clicar aqui, tá? E setar as informações que você deseja aqui para a configuração da fonte. Vou colocar tamanho 16, vou mudar a cor da fonte para vermelho, ok? Vou deixar esse campo mais ou menos assim. Ok. Qual é a intenção nossa, pessoal? É clicar aqui no botão mostrar aviso e aqui nós digitarmos um texto e o texto que estiver digitado aqui aparecer no aviso quando eu clicar aqui nesse botão, ok? Bom, mas tudo isso na próxima aula, onde nós começaremos a falar um pouquinho sobre a parte de código fonte.
aqui dentro do Delphi, beleza?